Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje passarei um vídeo com várias informações sobre os 3 dias de escuridão, ou também, como é dito, os 3 dias de trevas. Essas profecias que falam sobre esses 3 dias que devemos ficar em casa, fechar as portas e janelas e nem olhar para fora. Primeira informação vou passar é de Ramatiz, que falará sobre os 3 dias e também sobre Nibiru, o astro intruso. São informações muito importantes, porque este astro intruso, Nibiru, está se aproximando da Terra. Muitos astrônomos já sabem disso, já estão analisando a chegada, a aproximação deste planeta, desse corpo celeste, conhecido também como planeta X, ou planeta 9, ou planeta P7X, ou o planeta Chupão, planeta vermelho, rei do terror, como Nostradamus o chamava, entre outros nomes que dão para este corpo celeste, que sim, está causando efeitos em nosso planeta Terra. E ele colocará informações importantes para nós. Segunda informação que vou passar é de Philippe François, que fala sobre a entarse. É como se fosse um desdobramento, uma meditação onde nós temos a projeção astral e ficamos em catalepsia, ficamos assim como se fosse travados, Para quem já fez projeção astral, no início, como aconteceu comigo, você fica em desdobramento, quer dizer, seu corpo não se mexe, mas você vê o outro plano, além do véu, com os olhos do espírito, com o terceiro olho, Então é um estado, a gente fica muito estranho, a gente fica sem se mexer, mas a gente está olhando, olha para todos os lados, mas nosso corpo físico não, até que há esse desdobramento e a gente consegue, vamos dizer, sair com a consciência, sair com o espírito fora do corpo e permanecer ligado, pelo cordão de prata. Então não há não desencarne, apenas nós temos um sonho lúcido, nós temos uma projeção astral lúcida, certo? E as últimas informações eu passarei algumas das profecias dos 3 dias de escuridão. São muito interessantes, algumas profecias, só que eu quero avisá-los que é o seguinte, muitos padres, fizeram profecias, então eles não têm a questão da espiritualidade, então falam algumas palavras que podem, de repente, causar medo para as pessoas fracas, certo? Mas não é bem assim. Inclusive, eles falam como se fosse a ira de Deus, mas, na verdade, é um efeito cósmico, é um efeito, vamos dizer assim, planejado, pelo cosmos, algo natural que acontece, provavelmente também pelo Nibiru, pelo astro intruso, ou por algo que vai acontecer no planeta Terra realmente, porque nós também estamos aguardando o grande flash de luz, e tudo isso acontece, essas profecias, algumas acontecem, outras não. O que eu quero dizer antes para vocês é que assim, não acreditem piamente nessas profecias lá do final, principalmente como elas são ditas, mas são possibilidades, podem ou não acontecer, e podem ou não acontecer de repente da forma que eles estão falando, certo? Mas tenham certeza que quem está no amor, quem está com a fé e a consciência crística, tem fé e ama Cristo, segue seus ensinamentos, sempre estará protegido. Então, realmente, o que é dito, que pode passar medo, mas são para aquelas pessoas que realmente não vibram no amor e são aquelas pessoas maldosas, que infelizmente estão amargas ainda dentro delas e não conseguem evoluir. Então, pensem que, para vocês que estão despertos, isso não vai acontecer, nada de mal vai acontecer. Mas, infelizmente, sim, há a separação do joio do trigo, há a limpeza que precisa ser feita. E esses dias, de tribulações, esses dias, realmente é bom ficar em casa e fechar as suas portas e ficar dentro do seu lar, mas não apenas o seu lar físico, a sua casa ou seu apartamento. Eu digo também nesses dias, como hoje em dia está acontecendo, sobre essa quarentena mundial, é ficar dentro de você mesmo, quer dizer, conhecer mais o seu interior, evoluir,
propagar mais luz do seu interior, emanar mais luz, mas assim, fazer a sua reforma interior, elevar a sua consciência, entrar dentro da sua própria casa, para assim você poder evoluir através de orações, meditações e pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos desejando sempre o melhor para o próximo, melhor para a humanidade, para o planeta Terra e tudo o que está acontecendo agora em nosso planeta, certo? Então, assim, primeiramente, não sabemos quando acontecerá os 3 dias de escuridão, certo? Somente o Pai sabe, inclusive Cristo mesmo dizia que nem os anjos do céu saberia quando o evento aconteceria, somente o Pai. Então, pensemos sempre no melhor e estejamos prontos para tudo, porque sabemos que muitas coisas estão acontecendo atualmente. Nós estamos tendo mudanças radicais em nosso planeta, mas nós somos fortes o suficiente porque nós cremos em Cristo, temos amor dentro de nós, estamos exaltando esse amor e a fé dentro de nós, por isso sempre estaremos protegidos sobre tudo, tá bom? Amados, amo vocês, muitas informações importantes hoje, prestem atenção sobre tudo, vejam o vídeo até o final. Muitas bênçãos, curtam o vídeo. Queridas irmãs, filhas amadas, a paz seja convosco. Lentamente o eixo da Terra movimenta-se para total verticalização. A vida cotidiana das criaturas sobre a Terra não se afetam, e mesmo nas grandes catástrofes, após os primeiros impactos dos cataclismos, a vida segue normal para aqueles que não se viram atingidos por perdas e danos. Entretanto, paulatinamente, todos os povos do planeta serão afetados pelas transformações do globo, até que os seres humanos de todas as latitudes e longitudes terrenas estejam com as vidas completamente modificadas, não mais conseguindo retomar os seus afazeres rotineiros. Naquela hora, a nuvem escura recobrirá os céus, e as populações sufocadas terão suas vidas ceifadas, devido ao despreparo de suas almas. Os 3 dias de escuridão marcarão profundamente as almas que permanecerem vivas no plano físico, porém, os suicídios centuplicar-se-ão. A vida na matéria terá novo sentido, diferente daquilo que hoje cultivais, dinheiro, lazer e vícios. A humanidade terrena, não importa que acrediteis ou não, contudo, vosso tempo esgota-se nesta dimensão. A proximidade do astro intruso já é sentida, provocando nas criaturas a efervescência de suas más inclinações, pois basta uma fagulha de desentendimento para provocar o barbarismo entre seres humanos. Milhares de almas, tocadas pela vibração primitiva do astro higienizador, dão vazão aos seus instintos animais, mal contidos em seu íntimo. Para o astro suas almas são atraídas, e as naves espaciais em comboios têm levado para o exílio, em planeta primitivo, as criaturas que com ele sintonizam. Irmãos, a pressão sobre os seres humanos que escolheram a direita do Cristo é grande e crescente por parte dos seres contrários à luz, pois a besta do Apocalipse pressente sua derrota e tudo fará para permanecer na Terra e dominar sua humanidade. Crendo ou não nesta realidade, as criaturas do que possuem certo grau de observação, já perceberam que algo anormal ocorre no planeta e com seus irmãos de humanidade com tendências às más ações, à violência, aos crimes e aos vícios. Notaram, sem compreender, que a Terra e seus habitantes estão em processo de transformação profunda, que o planeta agita-se em catástrofes cada vez mais intensas, e sua população cada vez mais descrente, materialista e violenta. Os mesmos que enxergam o óbvio, ainda não conseguiram definir-se como joio ou trigo, contudo, serão arrastados ao exílio, pois somente é classificado de trigo a criatura que se cristianizou na prática sincera das lições do Cristo. Permanecer nas zonas da dúvida, arrasta a criatura para o lado dos esquerdistas, disto não tenhas dúvidas. A fé cega, estimulada pelos falsos profetas, arrebatará muitas almas para o exílio, junto com os seus condutores religiosos. Multiplicam-se as doenças, os desvios morais,
as taras, a fome, a miséria e o materialismo, características das humanidades atrasadas em final de ciclo planetário. Aqueles que se encontram nas zonas abaixo do Evangelho do Cristo, pressentindo o fim das oportunidades para permanecerem saciando seus desejos vis, debatem-se, mergulhando mais fundo nos desvios e tendências imorais, tornando o ambiente planetário sufocante e opressor para os seguidores dos ensinamentos de Jesus. Estes devem fazer maiores esforços para manter-se em níveis elevados que garanta sua libertação, pois é um trabalhador de última hora que se negou ao trabalho na seara divina, por tempo demasiadamente longo. Definem-se claramente os dois campos de lutas desta etapa final da transição planetária, o campo da luz com número reduzido de criaturas, mas com uma potência e força imbatíveis, e o campo das trevas repleto e abarrotado de seres humanos rebeldes, deformados, decaídos em sua moral e que serão impotentes para impedir o avanço da luz e sua expansão natural. À medida que o planeta adentra nova dimensão, eles serão incapazes de impedir o próprio exílio planetário. A cada dia tornam-se mais ferozes os confrontos entre os seres da luz e os seres das trevas, pois a besta envia o seu seleto exército, treinados sob sua supervisão, e forjados na escuridão do seu reino. Irmãos, o ciclo de expiação e provas entra em declínio, e as etapas finais serão marcadas pela força das lutas intensas que travais em vosso íntimo, para merecerdes ascender a um mundo melhor. Do Mestre que vos ama. Ramatiz. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as importantes informações. O que é a estase que vamos passar nos 3 dias de escuridão? A descida das energias cósmicas e o enfraquecimento da cúpula, do campo magnético da Terra. O colapso e o desaparecimento total, do que é chamado de magnetosfera, marca o fim inevitável e final da dualidade, nesta Terra. Este estágio, que é chamado passagem, corresponde a um processo particular, em que toda a humanidade deve se encontrar em um fenômeno de estase, na catalepsia, para viver um face a face, entre a consciência efêmera e a consciência de eternidade. Este é o momento preciso do ajuste final, entre o eterno e o efêmero. A estase, a catalepsia, dura 3 dias e 3 noites, e dependendo da capacidade de permanecer calmo e não querer se mover, para não ser mais a pessoa, o corpo, real e concretamente. Então todos viverão o que ele é na totalidade. Cada um será visitado, pelas formas de energia do pensamento que nele habitam, e outras resistências. O corpo estará em catalepsia, com as funções metabólicas completamente interrompidas, como uma experiência de morte iminente. A consciência não ficará presa neste corpo, mas notará, antes de tudo, ele não pode fazer com que esse corpo reaja e ainda assim, esse corpo que estará em estase, ainda está lá. Então pode ser extraído em diferentes graus ou não. É a saída do corpo, a passagem para o sem forma ou a manutenção no corpo. É a passagem pelo portal da ressurreição, a travessa do túnel. Aqueles, é claro, que resistem, procurarão mover o corpo a todo custo e serão capazes de movê-lo, de repente. Afeta o desaparecimento do corpo, invisibilidade e outras sutilezas, como o apego da alma, à matéria, a este mundo. O corpo pode ser uma armadura de ligação, é pesado um corpo humano, é denso. Depois, o futuro é o múltiplo. Ou retorne a esse corpo, ou a nossas origens estelares. Seja o embarque em vasos de luz, com ou sem o corpo, seja nos locais de pré-regrupamento ou nos círculos de fogo, para acompanhar a ascensão da Terra, no corpo de glória. Em resumo, para ver com mais clareza, na forma, há muitas resistências que nos foram impostas por milhares de anos. É uma armadura que precisamos transmutar, para nos livrarmos dela e, portanto, destruir o corpo é inútil, pois a alma é livre, é um veículo e possui outros corpos sutis, para que possamos entender o processo de reencarnação. Por Philippe François. Olá, amados irmãos.
Sejam bem-vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as informações. O seguir, citações de alguns videntes e suas alegadas profecias, sobre os 3 dias de escuridão, Padre Albert Salvageal. Este padre profetizou os 3 dias de trevas. A situação se tornará tão séria, que Deus terá que intervir, na forma de 3 dias e 3 noites de trevas perpétuas. Durante esses 3 dias e 3 noites, nada dará à luz, a não ser velas e só crianças inocentes, e pessoas em estado de graça, poderão acendê-las. Beata Ana Maria Taigi. Desde os 20 anos de idade, até seu desencarne, sempre esteve acompanhada de uma luz misteriosa, na qual enxergava acontecimentos passados, presentes e futuros. Dentro dessa luz, ela anteviu o pesado castigo, que cairia sobre o mundo, mas também uma grande bênção. Nas atas da sua beatificação encontramos estas palavras, que lhe teriam sido dirigidas por Jesus: trevas extremamente espessas, espalhar-se-ão pelo mundo, envolvendo a terra, por 3 dias e 3 noites. Durante essas trevas, será absolutamente impossível distinguir qualquer coisa. O ar ficará empestado pelos seres negativos, que aparecerão sob as formas mais asquerosas. Essa pestilência atingirá, principalmente, os inimigos da religião. Nesses dias será impossível a luz natural. Aquele que, por curiosidade, abrir a janela, olhar para fora, ou sair pela porta, cairá morto. Durante esses dias, devemos ficar em casa rezando o terço e invocando a misericórdia de Deus. As velas ungidas preservarão da morte, assim como a invocação a Maria e aos anjos. São Gaspar de Búfalo disse o seguinte, sobre os 3 dias de escuridão: a morte dos impenitentes, perseguidores da Igreja, ocorrerá durante os 3 dias de trevas. Quem sobreviver, acreditará encontrar-se sozinho na terra, pois o mundo inteiro estará coberto de corpos. Maria Júlia Genie, estigmatizada francesa, teve, em alto grau, o dom da profecia, que manifestou, principalmente, em suas visões sobre os últimos tempos. Virão 3 dias de completa escuridão, explicou-lhe Jesus. Só as velas bentas darão um pouco de luz, nessas trevas horrorosas. Mas não arderão nas casas dos ímpios. Uma só vela será suficiente para os 3 dias. Os relâmpagos penetrarão nas casas dos servos de Deus, e não apagarão as velas. Nem vento, nem tempestades, nem terremotos o conseguirão. Nuvens vermelhas, como sangue, cruzarão o céu, e o estrondo dos trovões fará estremecer a terra, até seu centro. Os oceanos lançarão suas espumantes ondas sobre a terra, que se converterá num enorme cemitério. Os corpos dos maus e dos bons cobrirão a terra. O castigo será mundial. Beata Maria de Jesus crucificado. Durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados perecerão, de tal modo que apenas 1/4 parte da humanidade sobreviverá. Irmã Helena Elo, estigmatizada italiana e fundadora de uma ordem religiosa, recebeu de Nossa Senhora este comunicado: meu coração está triste, pelos muitos sofrimentos que ameaçam o mundo. Os homens continuam vivendo pertinazmente no pecado. A justiça divina reclama a satisfação de tantas ofensas e maldades, que recobrem a terra, e que não mais podem ser toleradas. Por isso, a ira de Deus está próxima. O mundo será invadido por desgraças, revoluções sangrentas, terríveis furacões, inundações por rios e mares. O tempo se aproxima. Se não se converterem a Deus, o mundo ver-se-á envolvido numa nova guerra. Destruirão as igrejas, profanarão a Eucaristia e aniquilarão as coisas mais queridas. Nuvens com raios e uma tempestade de fogo passarão sobre o mundo, e o açoite será o mais terrível que conheceu a história humana. Durará 70 horas, os 3 dias de trevas. Então se fará sentir o poder da luz sobre as trevas. A hora das trevas se aproxima. Rezem e façam sacrifícios, a fim de que ao menos uma parte do mundo se salve.
Rose Quattrini. Recebeu esta mensagem de Nossa Senhora. Há 50 anos que vivo mais na terra do que no céu. Venho para salvar almas, mas não prestam atenção, nem acreditam em minhas palavras. Logo mais, não poderão implorar a piedade de meu filho, que se cansa de esperar por arrependimento e conversão. Será tarde. Vem a hora, e aí terão de acreditar, embora, para um número imenso, será tarde. Haverá castigos tremendos, e a espécie humana perecerá em massa, como milhares de moscas sob o efeito de inseticida. O sol desaparecerá, dando lugar às trevas, que durarão 3 dias e 3 noites. Então o fogo da purificação realizará a sua obra devastadora. Rezem continuamente e meditem os 15 mistérios do Rosário. Recitem o Sagrado Coração de Jesus, a minha e a de São José. Só as velas bentas darão claridade nesses dias de trevas. Levem ao pescoço a medalha milagrosa, o escapulário ou a medalha do Carmo, e não se separem de seu terço, pois estes sacramentais serão sua proteção contra o inferno amotinado. Não saiam de casa sob pretexto algum, nem olhem para fora, antes fechem as cortinas e as janelas. Invoquem sem cessar os nossos corações misericordiosos. Patricia Talbot. No Equador, recebeu esta revelação da Virgem Santíssima: a Terra sairá de sua órbita, durante 3 dias. Então a segunda vinda de Cristo estará próxima. O negativo controlará o mundo. Nesses dias, as famílias deverão manter-se em oração contínua. Por causa dos falsos profetas, que adulterarão as palavras de Cristo, devemos conservar-nos em estado de graça, para discernir o bem do mal. Ter em nossas almas a chama de Cristo. Durante esses 3 dias de trevas, não devemos abrir a porta da casa a ninguém, mas simplesmente seguir rezando. A Virgem também disse que será melhor não olharmos pelas janelas, para não vermos a justiça de Deus caindo sobre o povo. Será tão difícil, que nem quereremos ver. Todas essas informações passadas acima são possibilidades, portanto, podem ou não acontecer conforme as profecias, mas entenda, as linhas do tempo estão se modificando conforme o despertar da humanidade. Todos em amor serão protegidos de qualquer forma. Fiquem tranquilos, pois nada de mal irá acontecer. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.